Olá, saudação a todos. O Posse de Bola, episódio 63, está começando aqui na Rádio Guaíba. E o Posse de Bola sempre recebendo figuras que fazem parte dos bastidores e da vida, né? Do Inter e do Grêmio. Hoje, nosso convidado é pelo lado do Internacional para a gente bater um papo sobre a vida política do Internacional, os bastidores e as histórias também de arquibancada, de torcedor. Afinal, né, o Posse de Bola aqui é para contar a história da dupla Grenal que a gente faz. Eu só quero dizer antes, né, de a gente apresentar o nosso convidado, que o Posse de Bola tem a produção do Carlos Eduardo Torres e também do Haroldo Santos, a mesa de áudio com o Jefferson Gomes, a coordenação de central técnica do Guilherme Silveira, a central de gravações também do Guilherme Silveira e do Luciano Vargas, a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. O Posse de Bola com o oferecimento de Banrisul, Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Acesse lá no Banrisul e confira o Banriway. Banrisul conosco aqui no Posse de Bola. E o nosso convidado, Leonardo Aquino, conselheiro do Internacional, está conosco aqui na Rádio Guaíba. Aquino, saudação a ti, obrigado por vir até aqui à Rádio Guaíba para a gente bater esse papo. Muito obrigado pela atenção conosco aqui na Guaíba. Tudo bem, Aquino? Tudo bem, Paulo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Carlos Eduardo, todos os ouvintes da Rádio Guaíba, especialmente aos torcedores colorados. Estou aqui a convite dos amigos, é sempre um prazer falar com vocês, dessa vez para falar aí sobre a minha vivência como torcedor, que eu entendi que é a pauta, né? Como torcedor e como conselheiro do clube, como foi a minha relação com o Inter desde pequeno, e estou aqui de braços abertos aqui para responder as perguntas dos amigos. Quanto tempo de conselheiro tu já está no Conselho do Inter? Eu fui eleito conselheiro do Inter em dezembro de 2016, tá? Logo depois ali daquele fatídico episódio do descenso do Inter. Ali eu entrei para o Conselho Deliberativo. Meu pai já era conselheiro desde 1991. Eu entrei numa chapa por indicação dele. Ele apoiou a chapa 4 na época, que era a chapa do povo do clube. E indicou o meu nome e o do irmão dele para integrarem a nominata. Eu entrei, né? Conheci um pessoal muito bacana ali, o Cristiano Pila, que foi candidato a presidente do Inter, que é um amigo que eu tenho, um baita colorado. Conheci o Portinho, conheci o Alessandro Ribeiro, que já foi conselheiro, não é mais, enfim. Aquele pessoal ali da origem do povo do clube que agora está afastado, né? Então ali eu entrei no conselho, tá? E o início da vida política do meu pai, porque eu entrei por indicação dele, foi em 1991. Ele ajudou na defesa do caso Simão. Não sei se vocês lembram que teve uma final de Campeonato Gaúcho, que o Internacional ganhou o Campeonato Gaúcho e o Grêmio questionou que teria que ter sido feito um exame antidoping. Eu não lembro exatamente do detalhe da controvérsia, porque na época eu tinha 7 anos, tá? Uhum. Mas ele ajudou o Internacional ali na elaboração daquela defesa, e na época não tinha eleição para conselho, era tudo indicação. Então ele acabou sendo convidado para ser conselheiro do clube. E desde que eu era bem pequeno, assim, me lembro quando ele participava do Interação, do Ação Independente Colorada, lá nas eleições de 98, 99. Eu me recordo que eu já ia nas reuniões, assim, já conhecia mais ou menos como é que era a vida política do clube, porque eu acompanhava ele nas reuniões, né, dos movimentos que ele participava. Depois que eu entrei para o conselho, eu fiquei durante uns 2 anos ali no movimento no povo do clube. Daí eu acabei virando conselheiro independente, e até que nós saímos para montar um nosso movimento, né, o nosso grupo, que é o Movimento Sangue Colorado. E desde 2021, 2022, o nosso movimento vem crescendo. Agora a gente tem um número expressivo de conselheiros, a gente tem 41 conselheiros. E, enfim, sempre participamos da vida política do clube,
sempre fomos atuantes e o envolvimento é aquela coisa, né? A gente sabe que o torcedor não gosta de política e realmente política é uma parte chata mesmo, né? O torcedor até tem razão. Só que depois que tu te envolve, que tu tá ali dentro, que tu tem as tuas ideias, que tu tem as pessoas com as quais tu tem afinidade e que as coisas vão avançando, tu assume responsabilidades também e, enfim, acaba te envolvendo na política, que às vezes é um assunto chato, mas que também para quem é envolvido com o clube, gosta do clube e se envolve, uma vez que tu tá ali, tu tem que defender o que tu acha que é o correto, né? Quando tu falas do teu pai, né, até pro torcedor que está nos ouvindo, aquele guaibeira que acompanha os bastidores do Internacional, em especial nesse caso, teu pai, né, o teu pai no caso é o José Aquino Flores de Camargo, né, também Exato. Conselheiro do Inter há muito tempo, você falou, né, desde 91, teu pai, né? Isso. Então, teu pai de 91 e tu desde 2017. É isso aí. Foi eleito ali 16, mas Isso, para o... perfeito. Ou seja, eu tô fechando aí 9, 10 anos de conselho. Quase 10 anos no Conselho Deliberativo Isso. do Inter. Bom, então a gente conseguiu entender, né, o Leonardo Aquino, né, o porquê. Eu meio que resumi como eu entrei no conselho, na política. Claro. Mas assim, a questão torcedora aí é bem mais antigo, né? Então vamos para aí, vamos partir do início. Como é que começa a tua ligação com o Inter e tu acompanhar o Inter, te tornar colorado? Imagino que através do teu pai. Sim, meu avô também era muito fanático. Também. Como é que foi essas histórias de arquibancada, de torcida, de estar acompanhando o clube? Ah, tem muitas histórias mesmo, né? Na verdade, assim, eu quando tava vindo para cá até tentei lembrar, porque eu sabia que viria mais ou menos essa pergunta. Tem uma foto que a minha mãe tá grávida e o meu pai está com uma faixa de tetracampeão gaúcho de 1984. Ou era Campeonato Gaúcho de 83. Porque na época acho que o Campeonato Gaúcho terminava em dezembro. Terminava no final do ano. Enfim, o Inter foi tetracampeão gaúcho em 84, se não me falha a memória, tá? Mas tem uma faixa de campeão gaúcho, assim, em cima da barriga dela. Então, assim, eu já era colorado já na barriga da minha mãe, já dá pra dizer isso, né? E até os 6 anos eu morei no interior, porque meu pai, pela carreira dele, ele era magistrado, agora ele está aposentado. Então, no início da carreira de magistrado, é normal, o magistrado ele percorre comarcas do interior, né? Então, ele foi juiz em Sobradinho, em Guarani das Missões, e ele foi juiz em Rio Grande também. Em Rio Grande eu tinha 5 ou 6 anos. Lá eu já me recordo, assim, de assistir alguns jogos do Inter, assim, na TV, porque na época, para as pessoas terem uma noção, né, não tinha telefone, não tinha aplicativo, não tinha internet, jogo que passava na TV era muito raro, muito raro. Eu me lembro aquela tragédia que teve do Olímpia, de 1989, o meu pai, ele estava se programando para vir e ele não quis vir na semifinal, achando que o Inter estava quase que com o pé na final, e estava, né? Tinha ganhado o primeiro jogo no Paraguai. Eu vou deixar para ir na final, porque para se afastar do trabalho e tal, ele é meio Caxias, assim, com o trabalho. Vou deixar para me afastar 2 dias aqui na final. Não vamos gastar o cartucho antes. E aí acabamos perdendo aquela classificação nos pênaltis, daquela forma como foi. Eu me lembro da decepção dele, né? E eu fui me ligar mesmo no Inter quando eu vim morar em Porto Alegre, né? Eu já torcia, mas era muito pequeno, tinha 6 anos em Rio Grande. Quando eu vim para Porto Alegre, em 1990/91, aí eu comecei a frequentar o Beira-Rio com assiduidade. Me lembro que eu entrei em campo com aquele time de 91, 92, e eu nunca esqueço, eu entrei em campo junto com o Marquinhos, meio atacante, aquele baixinho. Eu entrei em campo com ele, então aquilo me marcou muito, assim. Entrei em campo com o Marquinhos. Me lembro também daquela Copa do Brasil, nas quartas de final, que teve Grenal. Nós eliminamos o Grêmio nos pênaltis, me lembro, assim como se fosse hoje, muito vivo na memória, eu assistindo as cobranças de pênalti. O Alcindo isolou um pênalti, assim, chutou por cima. O Gato Fernandes pegou 2 pênaltis, né? Me lembro da final contra o Fluminense, que o gol saiu ali no finzinho e eu já estava... Eu tinha 8 anos, né?
eu tava chorando, achando que o Inter não ia conseguir fazer o gol do título. E aí saiu o gol do título, meu pai me jogou para cima. Então, a partir ali de 91, eu comecei a ter, assim, daí de lá, de 91 para frente, eu tenho na memória, assim, quase todos os acontecimentos, assim, por temporada, assim, exatos. A minha memória é muito boa nesse ponto, assim, futebolístico. Me lembro também o bicampeonato gaúcho de 92, nós ganhamos um Grenal 3-1 no Olímpico, que o Silas jogou muito. Aquela vitória foi uma vitória no Olímpico, assim, que na época, para quem não sabe, né, hoje a torcida adversária é muito pouco, né, é pouquinho. Na época era de um escanteio ao outro, assim, então foi uma festa incrível da torcida do Inter ali, que me marcou muito. O conselheiro do Inter, ele vai me ouvir, o Roberto Juarez Guedes, até hoje ele brinca comigo que eu tinha 8 anos na época, né? Ele, não sei que idade ele tinha, não quero entregar a idade dele aqui, mas ele diz, pô, a gente já comemorava vitórias do Inter, tu era um piazito ali. E, enfim, aí a partir ali de 91, 92 eu tenho várias histórias como torcedor, sempre fui muito fanático, meu avô era muito fanático mesmo. O meu tio, irmão do meu pai, é dodói total, assim, daqueles que briga, otimista, daqueles que acha sempre que o Inter vai ser campeão. E, enfim, a ligação com o Inter, ela é umbilical, dá pra dizer assim, né? De família, de sentimento mesmo. E eu gosto muito de futebol também, tá? Porque a gente sabe que tem muitos que são fanáticos pelo time, mas não são muito de assistir outros jogos e tal. E eu sempre gostei muito de futebol, né? De assistir futebol, assisto Premier League, assisto Champions, assisto Série B quando eu consigo assistir. É claro que é difícil assistir tudo, né? Mas sempre que dá eu tô assistindo algum jogo, eu gosto muito de futebol também. A gente que gosta do futebol acaba parando e acompanhando o que tá rolando, né, no momento. Exatamente. E principalmente o futebol de fora acaba sendo mais atrativo em alguns momentos, mas também a Série B daqui, enfim, né? O Posse de Bola recebendo o conselheiro do Inter, Leonardo Aquino, conselheiro do Internacional do Movimento do Sangue Colorado. O Banriway, né? O Posse de Bola também com o Banrisul. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com controle dos pais pelo app. Acessa lá, Banrisul, né? No app do Banrisul, você confere lá o Banriway, Banrisul conosco no Posse de Bola. Bom, vai essa vivência do torcedor, né, acompanhando o clube, mas a decisão de entrar para a vida política do Inter, ela começa quando? Olha, na verdade, durante um bom tempo, assim, o meu pai conversava comigo sobre um dia eu entrar no conselho, né, porque eu acompanhava, como eu disse para vocês aqui, quando eu era criança, já acompanhava ele nas reuniões dos movimentos que ele fazia parte e tal. Eu sempre pensei que o ideal era eu entrar para o conselho mais ou menos depois dos 30 anos, tá? Porque como meu pai é uma pessoa que tem uma certa notoriedade, né? Foi desembargador, foi presidente do Tribunal de Justiça e tal. Eu sempre fui acostumado de que é normal que as pessoas fiquem reparando o que tu vai fazer, o que tu vai falar, como é que é o teu comportamento e tal. E então eu pensei assim, eu vou deixar para quando realmente eu estiver assim com uma idade mais maturada, né? Para que eu possa entrar e entrar nas polêmicas certas, né? E mesmo entrando nas polêmicas certas, a gente sabe que polêmica é polêmica, né? E a gente tem, assim, um jeito parecido de ter uma opinião forte, de quando tem um debate, a gente tem uma convicção sobre um ponto. Tu pode até às vezes estar errado, daqui a pouco tu olha e tu vê assim, não, olha, talvez eu devesse ter repensado aquela minha opinião aqui ou ali, porque é normal, ninguém acerta 100%, mas a gente, quando tem convicção, a gente defende com firmeza o nosso ponto de vista. Então, até para também não expor ele e para que eu entrasse no momento mais adequado, assim, que eu já tivesse mais maturado, vamos dizer assim, que é o termo que se usa no futebol, né?
Eu deixei para começar a cogitar depois dos 30, assim. Não que eu seja contra, tá? Para deixar bem claro para vocês, não que eu seja contra alguém ser conselheiro com 18, com 20, com Foi 25. uma opção tua nesse caso. Exatamente, é uma questão de que eu pensei que o melhor para mim era que eu botei mais ou menos esse critério temporal, assim. Depois dos 30 anos, quando tivesse ali alguma oportunidade, sem forçar a barra, com a participação dele ali, entrar em alguma chapa e acabar entrando para dentro do conselho. Né? Bom, aí tu falaste antes no início, né? Entrou em 2017, né? No conselho teve a eleição de 2016, no final do ano, e aí entra a partir de 2017. Isso. Mudou muito o conselho do Inter? Não só o conselho, mas a visão política do Inter mudou muito nesses últimos quase 10 anos aí? Eu diria que desde que eu entrei para o conselho não mudou muito. Mas desde que eu acompanho lá, quando eu era criança, que eu acompanhava com meu pai participando, aí sim, aí a mudança foi gigantesca, né? Gigantesca. O conselho era um ambiente mais formal, né? Um ambiente mais formal, um ambiente assim que era mais raro ver figuras assim mais jovens, né? Eu vou nominar assim um ambiente um pouco mais conservador, tá? Agora está um pouco mais aberto, tá? E também mais grupos políticos. Na época, assim, das eleições ali do Amoretti, do Fernando Carvalho, do Fernando Miranda, pelo que eu me lembro, assim, tinham 4 ou 5 movimentos políticos. Agora tu olha ali dentro do Conselho do Inter, devem ter uns 15, 16 movimentos políticos. Então, tá mais... Eu vou tentar não fazer um juízo de valor, tá? Nem positivo nem negativo. Mas tá mais democratizado, né? Tá mais plural. Mas também, quem quiser ter uma visão mais crítica, dá para dizer que tá mais fracionado, vamos dizer assim, né? Mais complexo de fazer composições políticas, porque muitos grupos, muitos pontos de vista diferentes, muitos interesses diferentes. Então, é normal. Eu diria que tem coisas que teve uma melhora, né? Tem pontos que considero que teve uma melhora e tem outros que eu acho que talvez tenha tido um decréscimo. Isso é interessante, né? Te perguntar, porque tu tem essa vivência do conselho. E para quem está nos ouvindo, que é o torcedor que nos ouve, daqui a pouco não é tão atilado a essas questões da política, e na abertura tu falastes, né, nem todo mundo liga tanto para a política do clube, mas é algo que é importante para a vida do clube. Mas o torcedor em geral quer ver o time dentro de campo, quer saber como é que o time está jogando, se está bem, se está mal. Eu sei porque quando eu era torcedor, o que eu me ligava era o time, o futebol. Claro que na hora da eleição para presidente, quem é que vai ser o presidente do clube? Mas é assim, na hora da eleição para presidente. Que é a ponta do iceberg. Porque majoritariamente a gente fica pensando no time, é no técnico, é o centroavante, é o zagueiro. Mas a política ela vai o ano inteiro, todo ano, né? Vai. Temporada, gestão. Vai. O problema é esse, tá? O que eu tento fazer, né? Que talvez até pode ser que às vezes eu não consiga, vou fazer minha culpa, tá? Mas eu tento não ficar fazendo política o tempo inteiro, tá? O que é não fazer política o tempo inteiro? Se tem alguma votação, algum ponto, alguma proposta, algum tema em que está sendo proposto ou está sendo colocado por alguém que não é da corrente política da qual eu faço parte, eu tento ter uma boa vontade de ver que se aquilo for bom, a gente vota a favor. Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo. A questão do aumento das mensalidades. Politicamente, para o nosso grupo, que é um grupo de oposição, o melhor, o que era? O mais lógico e mais confortável. Tá bem. Vamos reprovar o aumento das mensalidades. É uma medida antipática com o torcedor aumentar o valor da mensalidade. Eu não estou na situação, não estou na diretoria, lavo minhas mãos, fico bem com a galera, reprovo o aumento das mensalidades
e tá tudo certo. E a bronca fica para quem tá na... Exatamente. Controle. Só que o que eu pensei? Foi apresentado no Conselho Deliberativo que o Inter tinha uma das mensalidades mais baixas que tem de sócio no Brasil. Compararam com outros clubes. Tudo bem, o nosso clube é popular e, inclusive, um parêntese, eu fui muito favorável e lutei para implementar o Sócio Academia do Povo, tá? Que é muito criticado, isso é polêmico, mas eu fui favorável e sou favorável, tá? Que é aquela modalidade de associação voltada para o torcedor de baixa renda, voltada para o aluno de escola pública, né? Então, fui totalmente favorável a essa modalidade. Mas a questão da votação do aumento das mensalidades era um aumento proporcional para o valor de mensalidade que cada categoria pagava. E eu vi que aquilo ia representar um aumento de receita para o clube bom, porque um pouquinho de aumento na mensalidade de cada associado, que sinceramente é antipático dizer que vai aumentar a mensalidade, mas tu paga 55, vai aumentar para 59, sabe? Então todo mundo um pouquinho a mais e o clube vai ter 20, 30 milhões a mais num ano de receita, isso é bastante, isso ajuda para um clube que está em dificuldade. Então nós acabamos votando a favor, né? E, claro, tem torcedor que não gosta, isso acaba, como eu disse, politicamente até talvez não tenha sido inteligente, mas eu não quis fazer política. Eu quis votar pelo que eu achava que era o melhor para o clube, né? Pensando no clube. E na questão das debêntures, por exemplo, que foi um outro tema... Esse é um tema muito polêmico. Isso. Acompanhei de perto aqui. Eu não sei se tu queres que eu vamos aprofunde falar nele. Vamos falar sobre as debêntures, porque algo que foi colocado pela gestão, né, atual do presidente Alessandro Barcelos, inclusive ele esteve aqui na Rádio Guaíba e apresentou a ideia do projeto das debêntures, depois foi para o Conselho e teve a votação, né? Sim. O que barrou as debêntures? Por que as debêntures não aconteceram no Inter? Pois então, eu vou te passar o nosso ponto de vista, tá? Que a gente tem que... são 150 pessoas que votaram contra, é natural que tenham motivos diferentes, né? Eu elogiei a iniciativa, acho que tem que ser feito algo nesse sentido. Agora, tinha alguns problemas. Nós não sabíamos a taxa de juros, porque as debêntures, vamos lá, era um tipo de empréstimo. O clube ia pegar 200 milhões, se não me engano, captar 200 milhões, ia ter que pagar isso, não se sabia qual era a taxa de juros. Então, isso já foi um ponto que, como é que eu vou aprovar uma tomada de um empréstimo que eu não sei qual é a taxa de juros que o clube vai pagar. Ponto 1. Ponto 2. O estádio estava em alienação fiduciária. Quando as pessoas falam que o estádio já foi dado em garantia em outras ocasiões, uma coisa é garantia para penhora judicial, outra coisa é alienação fiduciária. A alienação fiduciária, tu já transmite a propriedade para o credor. Tu só volta a ser proprietário quando tu termina de pagar. É tipo... pessoal que está ouvindo assim, financiamento de casa, financiamento de carro, né? Então esse era um ponto delicadíssimo, na minha visão. Mas tinha uma ordem nesse ponto das garantias, né? Não era muito claro isso para mim, que tinha uma ordem de preferência das garantias. Eu e pergunto... as outras garantias que existiam, que eram receita de bilheteria, receita do quadro social... são garantias que já estão empenhadas em outras operações. Por que o credor exigiu que entrasse o estádio? Se a garantia do estádio ela não ia ser usada, se era uma bobagem, então por que ela estava lá? Então eu não posso colocar o estádio em alienação fiduciária assim, cego, sem ter certeza. E outra coisa, um último ponto. O dinheiro ia ser usado para pagar dívidas. Quais dívidas? Que endividamento que ia ser abatido com esses 200 milhões? Por quê? Porque na hora da Liga Forte, disseram que iam usar o dinheiro para pagar as dívidas bancárias. Outro assunto polêmico, né? Tá, as dívidas bancárias. E o Inter segue com dívidas bancárias altíssimas. Não foram pagas as dívidas bancárias. Não deu para pagar, tinham outras... Mas aí é que tá, esse é o problema. Então... tinha que ter para resumir, uma maior transparência de como ia ser utilizado o dinheiro, o que nós iríamos pagar e que taxa de juros nós iríamos pagar
e como era esse risco que representava o oferecimento do estádio como alienação fiduciária. Isso que tu nos colocas aqui não ficou claro na apresentação que foi feita ao Conselho. Para mim isso aí não ficou bem colocado, eu não me senti seguro em aprovar. Por isso que foi reprovado pela maioria. Por isso que eu, Leonardo Aquino, reprovei. Tá? Se daqui a pouco não tá o estádio como alienação fiduciária, tá lá a taxa que nós vamos pagar e tá lá mostrando o que nós vamos pagar de dívidas, um plano claro de pagamento de dívidas, como vai ser usado o dinheiro, bom, aí eu tenho quase que certeza que eu aprovaria, sem problema. Não teria problema nenhum. E com relação à Liga Forte, que é outro assunto que foi um assunto polêmico, também é muito importante esclarecer para os torcedores que quando o assunto foi votado no Conselho, o Corinthians estava na Libra, o Palmeiras estava na Libra, e eu não me lembro se o Botafogo e o Vasco também estavam na Libra. Essa votação, ela foi, eu acho que Então por que eu tô metade de ano. Por que eu tô pontuando isso? Porque hoje é muito fácil olhar e dizer assim, mas a Libra tá mal, tá indo mal. Mas naquela época, da votação, o cenário era outro. Exatamente. Então, hoje o Palmeiras saiu da Libra, a gente está vendo por divergência com o Flamengo, que tem uma postura extremamente arrogante, né, que pensa que vai jogar sozinho. A Libra ficou com Flamengo e Grêmio, inclusive o Grêmio fez um comunicado que tem um montante que recebe do Flamengo num acordo, isso foi publicado pelo Grêmio nessa semana, né? Nós estamos com o posse de bola na semana deste episódio. Sim. O Palmeiras fez uma nota contra o Flamengo, sim, né? E outros clubes trocaram de lado, né? Saiu da Libra, entrou para a Liga Forte. O Inter, o clube internacional, sempre foi uma das fortes lideranças da Liga Forte. Se vocês O Inter sempre encabeçou ali o projeto Liga Forte, que era Liga Forte Futebol, agora é... Liga Forte União, agora é Liga Forte Futebol. Isso. Se vocês pegarem, inclusive, as minhas entrevistas na época, tá tudo gravado, não tenho que esconder, né? O meu argumento principal para o temor do bloco que o Internacional estava entrando era que no bloco que o Inter estava entrando não tinha quase nenhum clube grande. Então, como é que nós íamos captar receita, com que quantidade de audiência tinha aquele bloco para poder ter poder de negociação? Depois da votação, o Corinthians veio para a Liga Forte. Depois começou a dar problema com o Flamengo e o Palmeiras também saiu, o Botafogo saiu, o Vasco saiu. Então, hoje já é um cenário diferente. Hoje, se tu colocasse em votação no Conselho, aí eu já ficaria na dúvida de qual bloco que eu optaria. O que eu nunca concordei e sigo não concordando é antecipar a receita, pelo valor que o Inter antecipou. Porque o Inter pegou e antecipou 20% dos direitos de transmissão de 50 anos por 200 milhões. Eu achei que esse valor foi um valor baixo para esse percentual de tempo que foi antecipado, entende? Então eu era contra também essa antecipação dessa receita. Nesses valores, se fosse um outro valor, poderia ser diferente. Depois o Inter voltou atrás na metade, né? Teve 10% agora, que foi recomprado, digamos assim. Voltaram para o Inter. Que eu achei bom, muito bom. Porque eu acho que quanto menos o Inter antecipe, melhor. Porque se tu começa a antecipar a receita, o clube vai ficando sem receita. Sim. Né? Então, como eu estou sendo coerente com o que eu falei antes. Se eu era contra antecipar 20%, eu tenho que dizer que é muito bom 10% voltar para o Inter, né? O Inter não ter antecipado 20%, sim, somente 10%. Pois é. Esse é o Posse de Bola aqui na Rádio Guaíba, o Posse de Bola com oferecimento do Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Banrisul conosco aqui no Posse de Bola no Banriway. Você vai lá no aplicativo do Banrisul, tem o Banriway, que é interessante para você. Banrisul conosco aqui no Posse de Bola. Recebendo o conselheiro Leonardo Aquino, conselheiro do Internacional do Movimento Sangue Colorado, desde 2021 no Movimento Sangue Colorado. Começou você falaste, né, no início, chegou no conselho através da chapa do povo do clube. Depois... Eu não era do movimento, né? Uhum. O meu pai apoiou a chapa do povo do clube e
ali, por uma questão de relacionamento, eles acabaram sugerindo a ele que indicasse alguém para também fazer parte da nominata, né? Da nominata. E aí é que eu acabei entrando na nominata, acabei entrando pro conselho, e aí depois comecei a ter uma atuação dentro do conselho. Eu acho que eu já fiz bastante coisa dentro do conselho do Inter, sem querer fazer autopropaganda. Eu fui relator da comissão especial que apurou os atos de gestão temerária da gestão 2015-2016, né? Nós que levamos todos os documentos para o Ministério Público para apurar os indícios de ilegalidade que eram muito fortes. Matéria que saiu na época exclusiva aqui da Rádio Guaíba com o Correio do Povo. Fabrício Falkowski e Cristiano Silva trouxeram para a imprensa, né, em primeira mão, o grande público que estava supostamente depois foi... O Baldo Alexandre Flores, que é primo do meu pai, é procurador de justiça, foi o presidente daquela comissão. Eu fui o relator e tinham mais outros 5 conselheiros, eu acho que eram 7. Eu não quero que fiquem bravos comigo, eu não vou nominá-los porque eu tenho medo de esquecer algum. Uhum. E é injusto, né? Mas eu acho que eram 7. 7 ou 9, eram 7 conselheiros. E aí, a partir dali, eu acho que eu comecei a ter mais visibilidade pela questão do meu trabalho em si, né? Da minha atuação. Porque foi um trabalho árduo ali da comissão, todo mundo trabalhou muito, foi bem pesado aquilo, né? Foi uma coisa triste pro clube. Mas o né? trabalho foi muito bem feito, assim, pelo que Muito. a gente acompanhou como imprensa e o que a gente tinha de informação. Eu lembro na época do conselheiro, né, o Baldo Flores, trazendo... se não me engano, ele deu uma entrevista. Eu não me lembro se ele deu uma entrevista coletiva ou se ele marcou um dia para ir em todos os veículos aqui e explicar o que estava acontecendo na época. Eu só eu não tenho esse recorte, mas eu lembro que ele explicou muito bem com detalhes o que estava acontecendo, ou supostamente depois veio para o Ministério Público a se confirmar o que estava acontecendo. Não, na verdade tem ou fatos... o que tinha acontecido, na verdade, ali tem fatos que foram comprovados, né? Tinha nota fiscal de empresa de engenharia de empresas que não existiam. Sim. E nota fiscal assim de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Aí a gente, para terem uma noção do nosso trabalho, claro, o fato não é engraçado, tá? O fato em si, mas eu tô dizendo, essa história à parte foi engraçada. Um dia a gente foi... O que a gente fez? Para provarmos que as empresas não existiam, nós íamos até o endereço que constava na nota fiscal delas, que era uma nota fria, chegávamos lá e não tinha nada no lugar, ou era um... Eu lembro de um lugar que era um terreno baldio, por exemplo. Isso, um terreno baldio, ou uma casa assim de madeira, e aí teve uma vez que a gente chegou num lugar, acho que foi em Viamão, não me lembro, Alvorada, eu não me lembro agora. Uhum. A gente chegou, desceu do carro, assim, era um lugar difícil de entrar e o pessoal ficou meio apavorado, assim, fomos lá, batemos uma foto rápida e saímos, assim. Então, foi uma coisa meio de novela mesmo, porque pegavam notas fiscais de empresas que não existiam para justificar retiradas de valores no caixa, né, de valor em espécie. Aí, quando eu expliquei no conselho, eu disse, olha, a gente não tem como provar para onde foi esse dinheiro. Ou seja, não tem como saber a destinação do dinheiro, eu não sou da polícia, eu não tenho como fazer quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, mas está provado que teve gestão temerária, que teve aqui contratação que não é contratação, que não é obra que não é obra, empresa que não existe, nota fiscal que não tem e dinheiro desviado para algum lugar, para alguém. Agora, para quem aí, como foi tudo para o Ministério Público está investigando. Eu não vou entrar no detalhe criminal, porque eu acho que as pessoas que são réus têm direito de exercer a sua defesa na plenitude. E vamos esperar aí para ver o que vai acontecer, mas já teve condenações, né? Tu acha que algum dia o Inter pode receber algum desses valores perdidos? Eu acho que o Inter já deveria ter ido atrás desse dinheiro na esfera civil. O Inter já deveria estar tentando recuperar esse dinheiro. Eu acho que se o Inter
Qual foi o valor montante total? Vocês chegaram a levantar? Em notas fiscais, eu me lembro assim de cabeça que em notas fiscais frias ali, notas fiscais que não de empresas que não existiam e tal, tinha em torno de 18 milhões. 18 milhões de reais. Só daquelas notas fiscais. Da época, né? Da época, exatamente. Da época. Se tu botar isso aí e corrigir, vai dar um valor... Bom, 18 milhões já é um monte, mas... Claro que para um clube de futebol é isso. diferente um 18 milhões para um clube do que para uma pessoa. Exatamente. Mas de qualquer forma é 18 milhões. Exatamente. E aquilo ali foi uma coisa que me revoltou muito, assim, como... Mas que hoje faria diferença no caso. Claro, como torcedor, sabe? Porque eu vi aquilo, assim, e fiquei muito chateado, assim, aquilo me marcou. Eu até comentei com a minha esposa na época, mas... será possível, né, que em tudo que é clube acontece isso? Será que isso é uma praxe? Não pode ser assim, né? E aquilo me deixou um pouco mal, assim, um pouco triste, mas ao mesmo tempo me deu força para pensar assim, olha, temos que seguir em frente e temos que estar aqui no clube para tentar zelar pelo que é o certo, né? Pelo que é o correto. Enfim, a gente não, como eu falei no início aqui da entrevista, a gente não vai estar com a razão sempre, mas a gente tem valores e quer que as coisas andem a contento, andem da forma correta. Errar, todo mundo pode errar, mas não dá para ter situações tipo essa, né? Isso não pode mais acontecer. Isso a gente tem que estar sempre atento. Não é porque também aconteceu que não vai acontecer mais. A gente tem que estar sempre fiscalizando. A gente tem que estar sempre... Agora não me parece que acontece, né? Eu acho que quem está lá são pessoas corretas. A gente tem críticas à atual diretoria, a gente acha que tem muitos erros, muita coisa errada do ponto de vista de gestão, mas eu acho que desde aquilo o clube, do ponto de vista assim, moral, melhorou. Eu acho que melhorou, tenho essa crença, essa esperança, é como eu vejo. Estamos com o Posse de Bola aqui na Rádio Guaíba, episódio 67 do Posse de Bola. Você também pode nos acompanhar no Spotify. Guaíba Esporte, fica disponível lá o episódio o 67, como os demais episódios do Posse de Bola e outros programas aqui da casa. O Posse de Bola está recebendo o Leonardo Aquino, conselheiro do Internacional, e já, para quem está conosco desde o início, já falamos de algumas questões do Inter, algumas polêmicas de bastidor do Internacional recente, como as debêntures, a Liga Forte União, que agora é Futebol Forte União, a FFU, que é o movimento de futebol a qual o Inter apoia e tem como presidente desse movimento o atual presidente do Inter, né, Alessandro Barcelos. O Posse de Bola para Banrisul. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com o controle dos pais pelo app. Acessa lá no app, né, do Banrisul e confira o Banriway. Banrisul conosco aqui no Posse de Bola. O Aquino, recentemente também ficou marcante a ti um pedido, e aí eu não sei o nome exato e tu pode me ajudar e o termo técnico e explicar, né? Reconhecimento do título de 2005. Sim. Final do ano passado, completou 20 anos. Teve inclusive um documentário, né, da Rede Globo sobre a máfia do apito. Recebemos aqui, logo depois desse documentário, o Yarley, também no Posse de Bola, falando dos títulos do Inter, e claro que veio à tona com ele também, porque estava no time do Inter, sobre o documentário. O Yarley disse que não assistiu, enfim, e aí explicou. Mas partiu de ti esse reconhecimento do título de 2005, perdão. Pois é, Paulo. Aí até já aproveito para falar um pouco do meu lado torcedor, né? Porque isso aí foi lá na época que eu era torcedor, não era conselheiro, né? Eu nasci em 84, né? Como eu expliquei para vocês aqui no início, eu vim para Porto Alegre em 90. Ali a década de 90 começou boa pro Inter, né? Porque todo mundo fala que a década de 90 foi horrorosa, mas no início foi bem, né? Nós somos bicampeão gaúcho, 91, 92, campeão da Copa do Brasil, e o arquirrival foi rebaixado, né? Então ali era uma época boa. Mas depois, 93, 94 para frente, já começou uma época que foi difícil
para quem era criança na época, né, que era colorado. Eu tinha 95 ali, 11 anos, o Grêmio ganhando títulos, até que vem o 97, nós ficamos em terceiro no Brasileirão, né, ali chegamos próximos, teve ali aquele time do Fabiano e do Christian, que chegou a dar um gostinho de talvez tentar beliscar, e aí começamos os anos 2000, depois daquela gestão do Miranda, que eu acho que deu uma organizada no clube, nas finanças do clube, o que foi muito importante, que foi o Inter foi o melhor time, o time que melhor se preparou para a Lei Pelé, né? Tava com jogadores de base, tudo com contrato, e nós vimos aqui que o Grêmio, por exemplo, acabou perdendo o Ronaldinho, né? Então o Inter estava bem organizado naquele momento, e como torcedor, eu estava muito sedento por um título, né? Toda a torcida, a gente estava assim, ali 2005, o último título grande do Inter tinha sido 92, né? Então, e aí todo mundo lembra o que aconteceu, né? O Internacional foi chegando ali na fase final, na parte final, na reta final do campeonato, estava em primeiro lugar, porque muitos comentários que a gente lê, que o pessoal não lembra, diz assim, o Inter nunca liderou o campeonato. Era líder quando anularam as 11 partidas. O Inter era líder, dormiu líder e acordou em terceiro, tá? E aquela anulação foi muito revoltante, porque quem tem conhecimento jurídico sabe que aquilo foi um grande absurdo, e eu vou explicar por quê. Em 2005, no mesmo ano, teve na Alemanha um árbitro que se chamava Robert Heuser. Eu não sei se a pronúncia tá certa. E foi um caso muito parecido assim com o Edilson, tá? Ele foi descoberto em escândalo de manipulação de jogos, e ele tinha apitado, eu não vou te dizer o número exato para não te passar errado, mas 15 jogos, 12 jogos. O que a Federação Alemã fez? A Federação Alemã pegou todos os jogos que ele apitou, analisou jogo a jogo e verificou quais comprovadamente ele tentou interferir, quais ele conseguiu interferir, para daí sim tomar a atitude de anular os jogos. Isso é o correto a ser feito do ponto de vista do direito desportivo. Por quê? Qual é o sentido? Vou fazer uma pergunta para vocês, e eu peço que vocês, se tiverem uma discordância, me digam. Qual é o sentido de jogar Santos e Corinthians? Tem uma escuta telefônica, o apostador pedindo para que o árbitro faça o Corinthians vencer o jogo. O árbitro entra em campo, apita o jogo, não tem nenhum erro de arbitragem e quem ganha o jogo é o Santos. Por que tu vai anular essa partida? Nesse caso, ele não teve êxito na sua tentativa de ludibriar o jogo. Ou ele não tentou ludibriar, se arrependeu, ou ele tentou e não conseguiu. O fato é que a fraude que estava sendo tentada, ela não foi concretizada. Então, tu só pode mudar o resultado, tu só pode anular o jogo se tu tiver a seguinte situação. Tu conseguir comprovar que o árbitro quis interferir naquele jogo e que ele conseguiu interferir no resultado do jogo. Teve um outro jogo, não me lembro, vocês... Tem um que é famoso, Figueirense e Juventude, que o árbitro tenta, que o acertado era a vitória por Juventude no Jacone, né? Isso. E o Edmundo faz 4 gols no jogo e o Figueirense ganha o jogo. Isso. E tem um livro também que conta, que é do André Rizek, que é quem divulgou isso, né? O jornalista. E aí, como é que tu anula essa partida? E aí, no depoimento, ele tem uma escuta telefônica do árbitro, do Edilson Pereira, conversando com quem orientou a comprar o jogo de forma diferente. Ele disse, sim, eu tentei, mas o que eu vou fazer? O Edmundo fez 4 gols no jogo. Isso, exatamente. Então, assim, e tem muitos jogos que não tinha prova. Uma outra coisa importante. O árbitro era corrupto, então tem que anular todos os jogos que ele apitou. Não funciona assim. Tu não anula uma partida simplesmente porque tu sabe que aquele árbitro é desonesto. Quando tu sabe que o árbitro é desonesto, tu afasta ele e tu vai anular uma partida que tu tem prova de que naquele jogo ele tentou interferir, interferiu e conseguiu o resultado que ele estava querendo com a fraude. Esse árbitro era um árbitro de ponta no futebol brasileiro. Ele apitou ida e volta Corinthians e Palmeiras na Libertadores.
Ele apitou Série B naquele ano. Não, ele não apitou Série B, eu acho. Quem apitou Série B foi o Daniel Danelon. Sim. Série B não foi anulado. Série A anularam tudo num pacote. Então, a anulação dos jogos em pacote é que foi um verdadeiro absurdo. E, inclusive porque um dos jogos do Corinthians, a fraude era para favorecer o Corinthians. E o Corinthians perdeu. Aí repetiram o jogo e na repetição o Corinthians ganhou. E nos 4 pontos que o Corinthians fez a mais repetidos, ele ficou 3 na frente do Inter. Que é o que fez a diferença no então, final. assim, uma vez me fizeram a seguinte pergunta, mas se a CBF reconheceu o Inter como campeão, não vai acabar abrindo um precedente perigoso? Eu disse, não, ela já abriu um precedente perigoso. O precedente perigoso é o que foi feito. É para corrigir o precedente perigoso que foi feito, é que nós estamos pedindo para que você reconheça o título do Inter que foi conquistado em campo. Nas 38 partidas jogadas sem ter repetição de jogo, o Inter foi o clube que fez mais pontos. Agora, com a repetição indevida dos jogos, aí o Corinthians passou na frente do Internacional. Então, assim, nunca aconteceu na história do futebol mundial de anularem 11 jogos em pacote porque o árbitro era uma pessoa não confiável, que era o argumento para anular os 11 jogos. Ah, ele não era confiável? Não, ele não era confiável, mas tu tem que anular as partidas que tu tem certeza que ele quis fraudar e conseguiu. Então, quando saiu o documentário, eu entrei com um pedido no conselho solicitando que o clube adotasse medidas que ele entendesse que pudessem ser as eficazes para fazer valer o reconhecimento do Inter como campeão brasileiro de 2005. E logo após eu entrar com o requerimento, o Fernando Carvalho fez contato, o presidente Alessandro Barcelos fez contato, nós começamos a trabalhar juntos, eles estão liderando essa situação, né, o presidente e o ex-presidente, e eu acredito que em breve nós vamos ter aí alguma novidade, nós vamos pleitear junto à CBF que o Inter seja reconhecido como campeão de 2005, porque é algo justo e que foi conquistado dentro de campo. Então, essa situação, essa tentativa do reconhecimento, ela ainda segue vigente, o clube está tentando. Então, sim, vai tentar. Não teve uma definição final ainda. Isso, exatamente. Que depende da CBF. Vai depender da CBF, exatamente. Perfeito. Exatamente. Posse de bola aqui na Rádio Guaíba, também você nos acompanha lá no Spotify, Guaíba Esporte, para você acompanhar o Posse de Bola. Aqui o papo tá muito bom e quando vai assim, passa voando. Nós temos mais... Eu falo bastante também. Nós temos mais... Deixa eu ver aqui o Cadu, quanto tempo nós temos ainda para fechar o Posse de Bola. Temos mais 5 minutos, então, para fechar, passou voando o Posse de Bola. A gente falou bastante sobre essas questões políticas do Inter, sobre também essas questões do extracampo diretamente, como essa do 2005. Tu chegou a assistir o documentário? Assisti. Foi agora no final do ano? E isso me motivou. Foi do documentário que te motivou? Me motivou porque o que eu percebi? As pessoas têm que entender o seguinte, ó. O ex-árbitro, lá na época, quando aconteceu o fato, ele não foi ouvido. Ele foi ouvido na delegacia, quase que anonimamente. Uhum. E sem nenhuma credibilidade, preso. Não teve uma publicização da fala dele, né? Hoje, ele não é mais... não tenho certeza, mas acho que ele já cumpriu a pena dele, já terminou, ou seja, já passou, já foi. Ele não está falando o que ele está falando porque ele está respondendo um processo. Ele já foi condenado, ele já pagou a pena dele e ele reiteradamente diz o quê? Que ele não interferiu nos 11 jogos, que ele interferiu em um jogo, Vasco e Figueirense, que ele ainda diz que ele brinca que torceu pro Romário não errar o pênalti, que ele deu um pênalti, né? E que ele tentou mexer no resultado do Vasco do Figueirense com o Juventude e que não conseguiu, que nos outros não teve interferência dele e que o campeão legítimo era o Inter, que aquele factoide todo mudou o campeão, que ele, se fosse presidente do Inter, não aceitaria aquilo, só que claro, o que ele tem que entender é que o presidente do Inter não aceitou, ele foi obrigado a aceitar, né? Sim. Enfim, então o depoimento dele hoje, já na condição não mais de réu, não mais de condenado, deixa claro que a atitude tomada na época de anular os 11 jogos foi uma injustiça tremenda.
né? E que tirou o título do Inter, o título justo e merecido do Inter. Perfeito. Sabe que no posse de bola a gente ouve, né, os conselheiros e que tem essa vida ativa dentro do clube que possa compartilhar conosco. Não falei muito do meu lado torcedor, né? Histórias da vida ativa no conselho. Pois é, falou da torcida, do início. E a gente foi para esses casos polêmicos do Internacional. E a gente ouve do Grêmio, do Inter, os conselheiros com essa vida ativa, de fato, da política. Tem conselheiro que não é tão ativo, tem quem é. E aí, de cada um, a gente acaba ouvindo os que são mais ativos. Aqui no Pra Fechar, sabe que a gente vai atrás, trabalha em informações e a gente vai colhendo algumas situações, né? Claro. No final do ano tem eleição no Inter. E abre agora, final do ano também, a corrida eleitoral, digamos assim, porque não é agora que começa, é lá, acho que a partir no Inter, acho que é outubro, se não me engano é setembro, outubro, 26 por aí. de outubro é a inscrição das chapas. 26 de outubro, a do Grêmio. Aí em novembro tem o primeiro turno no Conselho. E eu sei que o sócio decide ali em dezembro. Dezembro, é. A do Grêmio foi mais ou menos nessa linha, só que a primeira parte... Eu acho que a do Grêmio é mais cedo, um pouco mais cedo, foi um pouco a do Grêmio é mais cedo. E aí eu tenho que te perguntar, tu pretende ser candidato à presidência do Inter? Olha, eu acho que uma posição dessa, assim, de concorrer para presidente do Inter não tem que ser uma pretensão individual, né? Isso tem que ser algo que tem que ser vontade, interesse de grupos de pessoas. Não adianta o Leonardo querer ser candidato se quem quer que o Leonardo seja candidato é o Leonardo. E acabou. Né? Então, o meu nome está sendo especulado. Eu não vou ser... Eu não vou fugir da resposta aqui, eu sei. Tô vendo que estão especulando que eu possa concorrer. O passarinho me contou. Estão especulando que eu possa concorrer. Isso está correndo. Agora, eu tô bem tranquilo no sentido assim, ó... nós temos um grupo forte, tá? Bem representativo dentro do conselho. A gente está trabalhando em propostas, porque em alguma chapa a gente vai estar participando. Seja encabeçando uma chapa, seja participando de uma chapa. Não me importa muito o cargo agora. O que eu quero ver para o Inter é mudança. Eu acho que o Inter precisa de novos ares, o Inter precisa de novas ideias. Tem muita coisa boa que já foi feita, tem muita gente do passado que já contribuiu, que já foi bem, que tem que ser ouvida, mas eu acho que a gente pode apresentar para o clube novas ideias. Tá? Agora, quem vai ser o candidato, se vai ser o Leonardo, se vai ser o Pedro, o João, o Paulo, enfim, isso a gente, do fundo do coração, honestamente, não deliberamos isso ainda. Isso não foi pauta de reunião nossa, não foi pauta de deliberação nossa. Eu acho que antecipar as eleições do clube é ruim, embora eu compreenda que a gente tenha que responder, porque é o ano da eleição, o associado quer saber, o jornalista quer saber, e também não dá para fingir que não tem eleição. Isso não dá para fazer. Mas eu acho que a gente tem que tentar deixar o debate eleitoral e de candidatura lá para frente. Lá para agosto, setembro, quando tiver quase ali na hora da inscrição das chapas. Até lá, eu acho que como o primeiro turno é entre conselheiros, a gente tem que discutir ali dentro do conselho, conversar com os conselheiros, ver quem tem afinidade de ideias, quem tem afinidade de pensamento sobre o clube, para daí depois a gente chegar no associado. Eu sou... as pessoas criticam muito o conselho, só para encerrar, né? Eu vou falar bem rapidinho assim do meu lado, torcedor, mas saibam assim que muito antes de ser conselheiro a gente é torcedor, né? Eu virei conselheiro do Inter porque amo o Inter, porque vivo o Inter 24 horas por dia, porque acabei me envolvendo. Eu sei que o torcedor tem razão de que a política às vezes é uma porcaria, de que tem muita coisa errada dentro do conselho, de que tem muita coisa ruim dentro do conselho, de que às vezes a política faz mal, eu compreendo isso. Agora sim, tem também ali pessoas bem intencionadas, tem ali também pessoas que amam o clube. Eu me lembro assim, como torcedor, eu fui para o Morumbi na final da Libertadores, fui para o Morumbi na semifinal da Libertadores 2010, eu fui para Bombonera, eu fui para Bombonera, eu fui 2 vezes, fui pé frio, tá? Fui nas 2 vezes que a gente perdeu, quando a gente ganhou, eu tava na Espanha. Já fui para Criciúma, Florianópolis,
Já rodei o mundo aí, indo em estádios aí no Brasil. Alfredo Jaconi já fui várias vezes, Centenário, Pacaembu. Olha, eu não vou conseguir lembrar todos os estádios que eu já fui aqui acompanhando o Inter como torcedor, antes de ser conselheiro. Então, a gente quer o melhor para o Inter. Antes de tudo, o que importa é o bem do clube. E vamos ver, né? Vamos ver o que vai se apresentar aí. Nós vamos participar, vamos tentar colaborar da melhor forma. Quando tiver uma definição de quem é o candidato ou de qual candidato a gente apoia, certamente a gente vai externar e vai explicar com toda a transparência por que a gente apoia e por que a nossa afinidade de ideias, ou por que nós vamos lançar o A, o B, o C, enfim, para que democraticamente o associado depois faça a sua escolha para que ele veja o que eu acho que é o melhor para o Inter. Leonardo Aquino, conselheiro do Inter, obrigado pela presença conosco aqui no Posse de Bola. Passou voando o tempo do programa. O Posse de Bola com oferecimento de Banrisul, Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. A gente volta na próxima semana com mais um convidado especial aqui na Rádio Guaíba no Posse de Bola. Obrigado ao Aquino, nosso convidado de hoje. Obrigado a quem esteve conosco nos acompanhando e a qualquer momento lá no Spotify, Guaíba Esporte. Tchau!